Uma boa noite a todos vocês. Uma boa noite também para você que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma garrafa ou um jarro para que seja água frutificada durante a nossa reunião. Prestando atenção também que logo que termina a transmissão fica um tempo uma musiquinha tocando para você que está nos assistindo à distância. Esse é o momento de nós elevarmos os nossos pensamentos a fim de favorecer o passe à distância. Um recado também para você que está nos acompanhando daí do canal do YouTube é que começou o momento da contribuição para a cesta de Natal dos assistidos e também do apadrinhamento das crianças pelo Natal. A descrição está no rodapé do vídeo. Então vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. No livro Fonte Viva, capítulo 112, que tem como título Que farei? Que farei? Isso foi uma pergunta de Paulo em Atos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os roubos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga a isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a Ele essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite, agradecendo também ao concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, a Miguel, as irmãs Margaridas, a Rafael, a irmã Rosa e aos demais abnegados trabalhadores. Jesus amigo, mais uma noite de terça-feira, estamos aqui todos nós reunidos, cada um de nós renovando as suas esperanças, cada um de nós, aos poucos, tomando consciência dessa oportunidade, pois nos vencemos para estarmos aqui, nesse nosso cotidiano tão corrido. Mas nós criamos um tempo para nós, um tempo para a evangelização,
para o aprendizado, para o toque da nossa reforma interior e muito mais. Recebemos tanto, mestre amigo, que não sabemos nem classificar aquilo que estamos recebendo, mas cada vez que elevamos com mais força os nossos pensamentos ao alto, vamos sentindo invadir em nós a tua presença, aquela boa vibração. Por favor, mestre amigo, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todo o amor que Ele tem para com cada um de nós, pela sua grande misericórdia. Obrigado por tudo. Por favor, mestre Jesus, que a nossa reunião transcorra com tempo. Toca a fronte da nossa irmã Michele, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. O tempo passa tão rápido, mas é um momento, esse é um momento de nós sabermos aproveitar esse presente que estamos recebendo. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Então vamos ouvir a nossa irmã Michele. Boa noite a todos. Boa noite. A gente hoje vai dar continuidade do Evangelho no capítulo 5, lá na Instrução dos Espíritos, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o mal e o remédio. Não há dor sem remédio. Isso eu já consigo afirmar. Mas por que a gente ainda sofre? Existe mal sem causa? Mas qual é o remédio para nossas dores? É para a gente refletir, né? E aí a gente pode começar pensando assim. Quando a gente sente algum mal, a gente procura um médico. E aí, o que a grande maioria dos médicos fazem é pedir exame, nos receitar remédios. E às vezes logo a gente sara. Mas às vezes também acontece dessa dor demorar um pouco. Às vezes a gente precisa fazer mais exames, precisa ficar internado, porque precisa de um cuidado maior, de um olhar mais específico, de exames mais detalhados. E a gente sofre um bocado, né? Porque o nome já diz dor, então porque dói. E eu arrisco dizer que ninguém aqui gosta de sentir dor, né? Mas a dor do corpo, ela pode surgir por um ferimento, por algum tipo de doença, ou por essas viroses que andam por aí, né, que ainda não tem nomes específicos, mas que geralmente elas são curadas com medicamentos. Às vezes apenas com repouso, com tratamentos, às vezes uma mudança de alimentação. E aí tudo parece estar resolvido. Mas essa é a dor física. É a dor do corpo. Mas se for a dor moral? Aquela que é causada por sentimentos de tristeza, de angústia, de mágoa, de aflição e vários outros. A gente também pode sofrer muito. Então, a gente pode dizer que nós temos dois tipos de dores, ou seja, que nós podemos sofrer de duas formas.
Com a dor do corpo, que é a dor física, e com a dor moral, que a gente pode dizer que é a dor da alma. Mas a dor moral, ela pode ser provocada por nós também. Poxa, Michele, mas eu não fiz nada. Será? Ainda bem que quando a gente escolhe reencarnar novamente, a gente esquece. E muitas das vezes, essa dor moral, ela é provocada por nossos sentimentos, não só pelo que trazemos de bagagens anteriores, de vidas passadas, mas também por nossos sentimentos e ações negativas nesta vida. Porque às vezes a gente é muito legal com o outro e diz para ele assim, vai dar tudo certo. Mas quando é com a gente só fala coisa ruim pra gente mesmo, né? A gente não é otimista com a gente muitas das vezes. Aí não parece aquele desenho que a gente anda com aquela nuvenzinha preta na cabeça? Mas aí no colega a gente vai lá e bota aquela nuvenzinha branca cheia de anjinho. Por que a gente faz isso? Pra que a gente faz isso? Se já passamos daquela fase lá muito antiga, que a gente se mutilava fisicamente, achando que assim a gente teria o perdão, achando que assim nós iríamos melhorar. Já entendemos que não precisamos disso. Lá no livro, No Mundo Maior, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo que fala o poder do amor, a irmã Cipriana, uma devotada tarefeira do bem, ela fala sobre os recursos da dor. E ela afirma categoricamente que muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e espinhos de revolta, que se despenham na sombra dos precipícios. Olha quanta verdade a irmã Cipriana falou. Olha o que nós fazemos. E aí novamente a pergunta, para quê? Não é por quê, é para quê? Qual a necessidade que temos de ainda fazer isso? Será que somos tão vítimas assim? Sentir dor, podemos dizer que é obrigatório, porque é algo físico. E existem vários tipos de dor. Agora, revoltar-se contra ela é opcional. Às vezes pode parecer uma bobagem. E a gente às vezes pensa assim. O fulano está com uma dor de cabeça que não passa. De repente ele escolheu. Eu quero sentir essa dor de cabeça porque eu gosto. Se está certo ou se está errado, é uma escolha dele. Mas a gente também não ajuda o colega, né? Aí a gente pensa assim, mas que coisa, essa dor de cabeça não passa nunca. Já está virando palhaçada. Vai procurar um médico. Em vez de buscar, emanar para aquele irmão bons pensamentos. E até mesmo dizer para ele, meu irmão, minha irmã, procura um médico, está estranho, essa dor de cabeça não passa, né? Mas não. A gente ainda não é tão caridoso
vaidoso quanto falamos que somos. Mas nessa atualidade que a gente está vivendo, grandes dificuldades envolvem o nosso planeta. Está trabalhoso, está difícil. Mas isso tudo é porque a gente está no momento, no processo da transição. Todo mundo já ouviu falar da transição planetária. Mas que danada de transição é essa que não passa nunca? A gente já está ouvindo isso sei lá há quanto tempo. Chico ainda estava aqui com a gente, encarnado. E Chico já se foi. E essa danada dessa transição não passa. Porque eu quero ser melhor. Porque eu ouvi por aí que quando a transição chegar, aqueles que não valem muita coisa vão embora. Mas eu valho muito, eu vou ficar. Será que vai ser por aí? Porque a gente sempre se avalia muito bem, né? Nós estamos passando por esse processo de transição aonde grandes e incontroláveis perturbações estão acontecendo. Muitas mudanças estão sendo drásticas. E as crises? Intensas, profundas, sejam elas de ordem individual, social, cultural, econômica, política ou até mesmo geológica. Mas olhem que interessante. São as dores do parto, anunciadas profeticamente por Jesus. Dores que nos farão melhor, porque assim poderemos habitar um planeta melhorado, física e moralmente. Porque tudo passa. Mas a gente ainda não consegue ter aquela fé inabalável. Porque talvez o mal ainda esteja muito latente dentro de nós. E aí a gente não consegue buscar o remédio. Quando eu era criança, minha avó falava assim: isso não vende na geladeira não, isso vende no mercado. E é por aí. Às vezes a gente está procurando no lugar errado. Ou às vezes, eu vou ler um livro que naquele livro vai me ensinar, ou vai me esclarecer. E a gente está lendo o livro, mas não está entendendo nada. Porque a gente não está num bom momento. Porque a gente está se deixando levar por todas essas vibrações. Michele, peraí, mas não dá para ser sã o tempo todo. Tudo bem, não dá, concordo. Tem horas que a gente fica nervoso, sim. Que a gente fica com medo. Que a gente se desespera. Mas a gente precisa ter uma certeza. Jesus não nos desampara. Jesus não dorme. Eu arrisco dizer que ele nem pisca. A gente estava outro dia lá embaixo brincando, no bazar. Aí uma das meninas falou assim: eu peço tanta coisa a Deus que ele já deve estar dizendo: minha filha, estou fechada para balanço. Agora não dá que eu estou de férias. Está chegando o final do ano. Vou ficar de recesso.
felizes somos nós, que a gente faz tudo isso, mesmo na nossa correria do dia a dia. E Jesus, e Deus. Aí a colega ainda disse assim, meu Deus, ele deve ficar com a orelha queimando. Eu falei, fica não, amiga. Ainda bem que temos tantas pessoas olhando por nós, porque Deus, em sua imensa bondade e misericórdia, não satisfeito em mandar Jesus, mandou os profetas e vários outros que talvez a gente ainda nem conheça, que ainda não tem ouvido falar, mas que tem proteção, tem. Tem gente que tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, que tem uma sensibilidade, tem outros que não têm, mas tenham certeza de que somos muito bem amparados, muito bem protegidos. Não existe aquele ditado que não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus? É isso. Tudo acontece exatamente da forma como deve acontecer. Às vezes a gente pode antecipar um pouquinho alguma coisa? Pode. Mas é preciso que no meio de todo esse processo a gente tenha uma urgência em nos prepararmos intimamente. A gente precisa olhar para dentro, olhar para si. Já ouviram falar na reforma íntima? É isso. É conhecer a si mesmo, é conhecer o nosso corpo. E com isso, a gente vai assim conseguindo domar as nossas más tendências. A passos de formiguinha? Pode ser. Porque talvez correndo, a gente não vai conseguir alcançar um objetivo esperado. É preciso que a gente entenda que no planejamento divino não cabem equívocos. Os equívocos são nossos. Deus fez tudo certo. Nenhuma dor nos chega como uma carta que o correio entrega errado na casa do seu vizinho. Não. Ela chega endereçada diretamente para quem necessita recebê-la. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 120, Kardec pergunta para os espíritos assim: todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? E os espíritos respondem: pela feira do mal, não. Pela feira da ignorância. E aí ele continua na questão 121, quando ele pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: Deus não os criou mal, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são mal, assim se tornaram por vontade própria. Porque ainda que o nosso livre-arbítrio não seja 100% nosso, mas a vontade é nossa. Quando alguém vira para você e diz assim: vamos ali no shopping tomar um café. Às vezes você não quer ir, você fala assim: não vou não, que eu tô meio dura. Aí a pessoa insiste e fala assim: eu pago. Aí
Aí você fala, então tá bom. Independente de você estar duro ou de você não querer ir. Alguém te impôs aquilo? Você foi obrigado? Não. Você fez porque quis, porque você teve o livre-arbítrio. E assim é a nossa vida. Dentre erros e acertos, as decisões são nossas. Os tempos estão difíceis, mas Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás a orar e vigiar. Fazemos isso? Não temos tempo, né? A vida é muito corrida. Eu trabalho o dia todo, chego cansada. Eu vim para o centro, fiz tanta coisa no centro, que eu cheguei em casa tão cansada que eu só queria minha cama para dormir. Aí eu atendi pacientes, sabe, os meus alunos. Olha quanta desculpa. E aí a gente não ora pela gente mesmo, que dirá pelo outro. E também não vigia, porque a gente permite que uma conversa no supermercado, que uma conversa no ônibus penetre os nossos pensamentos e estrague tudo. E quando Jesus nos ensinou a orar e vigiar, era para que nós pudéssemos buscar força para poder dar conta dos desafios. Porque quando você não ora e não vigia, aí você entra em desequilíbrio. Aí você fica desesperada. Mas tem situações que não dá, sim. Mas você não pode deixar que o desespero tome conta de você. Somos de carne e osso. Ainda vamos nos desesperar muito? Sim. Está errado? A gente precisa aprender. E aí vai vir de novo alguma coisa que vai nos tirar do túmulo. Você vai perceber que você não vai se desesperar da mesma forma. Porque o sofrimento, ele te faz crescer. Ele te faz amadurecer. Muitas das vezes, ele vem como uma grande avalanche. E aí você pensa, não vou dar conta. Independente da situação, independente do problema. E aí quando ele passa, quantos de nós já não se pegou sentado no sofá de casa? Nossa, mas eu me desesperei e nem precisava de tanto. Nossa, mas eu podia ter agido de uma outra forma. Olha a oportunidade que Deus nos dá. Não tem aquele ditado que fala que depois de toda a tempestade vem a bonança, né? E é assim. Às vezes a gente está aqui, já aconteceu, né? Tipo, cai aquele temporal e de repente acabou. Está um calor danado. Eu costumo dizer que Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para fazer igual o pai e mãe que às vezes fala assim pro filho, ei, se liga. Eu acredito que é bem por aí. Porque Deus não puxa a orelha de ninguém, não. Deus não bota de castigo ajoelhado no milho. Esse tempo já passou. Até porque isso não foi coisa de Deus, isso foi coisa do homem. Deus é justo, é amoroso, é misericordioso e nos ama incondicionalmente. Mas e aí, para a gente poder começar a fechar? Será que então a gente pode dizer
que existe um remédio para todo esse mal que é o sofrimento? Sim, existe esse remédio. E esse remédio é Jesus. Porque Jesus foi amor. Michele, mas eu não vou conseguir ser Jesus. Não. Mas não é isso que está sendo pedido. O que está sendo pedido é que a gente possa refletir. É que a gente possa buscar meios, artifícios, saídas para que aquele sofrimento não tome conta da gente. Para que a gente consiga passar por ele com sabedoria. Olha nós aqui. Será que todos nós que estamos aqui estamos 100% bem? Não por ser uma reunião de fluidoterapia. A casa espírita é uma casa de caridade, é uma casa de amor, mas é um hospital. Ah, mas eu estou doente, não, porque eu estou trabalhando, Rosana trabalha, de fato, seu João, todo mundo. Tem um monte de gente aqui que trabalha. Tem gente aqui que está sempre nos mesmos trabalhos, né, Cris? A gente está doente, não. Posso afirmar para vocês que estamos sim. Às vezes não é nem uma doença física, é a doença moral. Porque se nós estivéssemos 100% bem, quem falou isso para mim foi bem o Vivaldo. A gente nem estaria mais aqui. E é bem por aí. Todo mundo tem algo. Pouco ou muito, mas tem. E tem uma música que eu gosto muito, mas que não vai dar tempo de colocar, que muitos aqui também conhecem. O nome dela se chama Alegria e Fé. E eu gosto muito, eu vou só ler a letra para vocês. Que ela diz que pode vir o inverno, que muitas vezes ele é traiçoeiro. Que pode a tempestade desabar. Pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar o meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida. E a beleza que me faz acreditar deixa o peso e a mágoa para trás. Veja a estrada florada, siga em paz. Tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo o que te rodeia. O segredo guardado na folha, o detalhe bordado na areia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico de alegria pelo mundo. Se vocês puderem, acessem o YouTube. O nome da música é Alegria e Fé. É uma música muito fofa, mas que ela diz tanto sobre tantas coisas, sobre tantos momentos, sobre tantas situações. E vale dizer que a música às vezes nos ajuda, né? A elevar o astral, a empurrar para lá o desânimo e a tristeza e seguir. Fiquem todos em paz e que todos tenham uma boa noite. Obrigada. Graças a Deus por essa oportunidade.
Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus, conversando com o Mestre querido. Jesus amigo, a primeira parte de nossa reunião já vai terminando. Olha só que felicidade, Mestre. Quantas boas vibrações, tudo que nos foi proporcionado até aqui. Os fluidos positivos que já estamos recebendo, a página de abertura, as reflexões trazidas por nossa irmã e muito mais. O concurso dessa espiritualidade amiga que está aqui conosco. Que oportunidade ímpar! A cada noite de terça-feira, os processos são os mesmos, mas as vitórias são diferentes. Estamos em crescendo. Obrigado, mestre amigo. Mais uma vez te pedimos, por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo. Por tudo que não sabemos nem mensurar, mas que vem dele, que se origina nele e que se traduz em cada um de nós. Que possamos te olhar, mestre amigo, no rosto do nosso próximo, nas oportunidades, nas ocasiões, mesmo aquelas nas quais temos erros de classificação. Às vezes não sabemos se é bom ou se é ruim, mas estamos aprendendo. Mestre amigo, por favor, esteja com cada um de nossos irmãos passistas, que logo estarão atuando lá em seus grupos de trabalho. Obrigado por todo esse concurso amigo dessa espiritualidade bendita, a velar por todos nós. Esteja conosco, Mestre Jesus, e nós sabemos que Tu estás. Estamos ainda naquela luta, envidando esforço para estarmos vibrando na Tua face. E assim, sob a Tua permissão, estamos encerrando a primeira parte da nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus.
Música